Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do oitavo ano. Na aula passada, nós começamos a estudar então sobre todo o ciclo reprodutivo feminino. Estudamos então os órgãos sexuais genitais masculinos e femininos. Vimos o processo então de germinação do óvulo até mesmo a gravidez. Agora, pegando esses conteúdos, vamos passar para uma outra parte mais importante que tem a ver com o nosso sistema do corpo humano. Hoje nós vamos estudar o nosso sistema respiratório. Bom, então observe essa figura aí. Essa figura ela pode ser familiar. Todo mundo já deve ter feito um raio-x, né, onde você vai lá para uma máquina, é emitida então uma radiografia que sai um filme radiográfico. Então a radiografia é um registro de imagens do interior do corpo humano feito por meio de raio-x. Essa técnica vem sendo usada desde o fim do século XIX, mas hoje dispomos de muitos outros recursos, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Esses e outros exames são importantes para o diagnóstico de problemas no sistema respiratório. Então, nós podemos ver que hoje existem técnicas muito melhores do que a própria radiografia, como a tomografia, a ressonância magnética, e principalmente o objetivo é detectar se nós temos algum problema ou não de pulmão. Mas o objetivo da aula não é só saber se nós temos algum problema, mas sim estudar então as estruturas que compõem o nosso sistema respiratório. Por que respiramos sem perceber? Que partes do corpo estão relacionadas ao processo de respiração? Por que ficamos ofegantes quando fazemos uma atividade física intensa? Essa e outras questões e dúvidas nós vamos responder no decorrer da aula, porque o nosso objetivo é estudar tanto a parte morfológica do sistema respiratório, como também um pouco da parte fisiológica, que é para saber como esse processo de respiração ele acontece, como se dá a entrada do ar, como ele consegue chegar aos pulmões e como ele consegue chegar diretamente às nossas células. Bom, falando então sobre o sistema respiratório, nos seres humanos, o ar ele penetra pelo nariz, através das narinas, atinge as cavidades nasais, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares, na quais ocorrem as trocas gasosas. Então, resumidamente, é isso que acontece, mas vamos falar do passo a passo. A cavidade nasal, ela possui terminações nervosas especializadas em perceber odores, além de umedecer, aquecer e filtrar o ar. O revestimento das cavidades nasal é formado por pelos, cílios e um muco muito pegajoso. Então, observando aí na figura, na sequência, a primeira parte do sistema respiratório é a cavidade nasal. Então, essa cavidade nasal, ela é formada então por pelos, por cílios, por muco, porque ela vai ajudar a umedecer esse ar, a aquecer e filtrar, porque o ar ele não pode chegar de qualquer forma ao pulmão. Então, o nariz, os seus pelos, os seus cílios, eles têm essa função de principalmente aquecer e filtrar esse ar para que ele não chegue muito pesado ou sujo ao pulmão. Então, na figura, nós vemos que esse ar ele passa pelas cavidades nasal, depois ele passa então pela faringe, que é um canal em comum entre o sistema respiratório e o sistema digestório, desce pela laringe, que vai direto então aí até os pulmões. Isso aí é um passo a passo que nós veremos. Da cavidade nasal, o ar vai para a faringe, região comum ao tubo digestório e ao sistema respiratório. Da faringe, o ar passa para a laringe, que é protegida por peças cartilaginosas e apresenta as chamadas pregas vocais. Depois de passar pela faringe, o ar atinge a traqueia, um tubo que se bifurca e forma os brônquios. Tanto a traqueia quanto os brônquios são protegidos por anéis cartilaginosos, que impede seu achatamento pela queda de pressão quando o ar é aspirado para os pulmões. Então, observando a figura, nós vimos então que esse ar da cavidade nasal ele passa para a faringe, que é um canal em comum, depois ele vai para a laringe. Então, quando chega na laringe, ele vai ter aí peças que vai ser protegida, né, peças cartilaginosas, que aí vão ter, nesse caso, as pregas vocais, que elas são responsáveis, então, pela nossa fala.
Então, nós temos as pregas vocais, que elas ficam, então, no final da laringe, né, envolvidas por anéis cartilaginosos, que vão nos dar essa função, então, das pregas vocais, de emitir a nossa voz, de emitir esse som que nós fazemos. Depois da laringe, ele vai direto para a traqueia, né, que aí são esses tubos, até chegar aí nos brônquios, conforme vocês estão vendo aí. Conforme a figura aí embaixo, vocês estão vendo, então, as pregas vocais fechadas e as pregas vocais abertas. Bom, então, quando esse ar ele passa então pela traqueia, ele vai se bifurcar e aí ele vai chegar até os brônquios. Os brônquios ramificam-se no interior dos pulmões. Cada vez mais finos, os ramos formam os bronquíolos. Cada bronquíolo termina em um cacho de pequeníssimos sacos, os chamados alvéolos pulmonares. Brônquios e bronquíolos formam a chamada árvore respiratória ou bronquial. Bom, então esse processo ele acontece então quando o ar ele passa pelas narinas, passa aí pela faringe, pela laringe, desce então pela traqueia, né, que tem muitos anéis cartilaginosos, né, que também contém alguns cílios que vão ajudando aí a limpar esse ar. Então ele vai se bifurcar até chegar nos brônquios. Dos brônquios esse ar vai chegar até os bronquíolos. Isso aí é um processo mais celular, é um processo um pouco mais demorado, porque não é assim muito rápido que isso vai acontecer, porque corre o risco de se entrar alguma partícula estranha ou outro corpo estranho e chegar nessa parte que compõe o pulmão. Quando se fala de brônquios e bronquíolos, eu já estou falando de outra estrutura, né, que envolve então os pulmões. Então, conforme aí na figura, nós temos que os pulmões, que na verdade que os brônquios e os bronquíolos já fazem parte de uma estrutura maior chamada de pulmões. Abaixo dos pulmões, nós temos então o chamado músculo diafragmático, ou diafragma, que ele vai ser capaz de fazer a elevação da caixa torácica. Nós temos também aí, nessa figura ao lado, um tecido epitelial que forma as chamadas vias respiratórias. É cheio de cílios para poder fazer então a limpeza do ar. Vamos falar agora dos pulmões. Os pulmões então são dois, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Existe uma grande diferença entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele é ligeiramente maior e tem 3 lobos. Diferente do pulmão esquerdo, que ele acaba sendo menor e possui apenas 2 lobos. Envolvendo o pulmão, nós temos a pleura, que é uma membrana que envolve os pulmões, com uma camada protetiva dos pulmões. Então, o pulmão esquerdo tem 2 lobos, abaixo nós temos o músculo diafragmático, que é o músculo que separa a caixa torácica da cavidade abdominal. E nesse caso aí, esse músculo ele vai fazer a elevação dessa caixa torácica, quando nesse caso nós começamos então a expirar esse ar. Os pulmões ele ocupa quase toda a caixa torácica e são revestidos por essa membrana dupla que é chamada de pleura. Então ela vai ajudar muito a aumentar essa área de absorção de contato com o oxigênio. Os alvéolos pulmonares são formados por uma fina camada de células achatadas, envolvidas por uma rede de capilares. É neles que ocorre a chamada hematose. O sangue rico em gás carbônico, desoxigenado, passa a ser rico em oxigênio, oxigenado. Observem a figura. Bem no final da ramificação dos bronquíolos, vai existir então os alvéolos pulmonares. É lá nesses alvéolos pulmonares que vai ter então a troca aí desse gás carbônico pelo gás oxigênio. Porque nós respiramos não só o oxigênio, mas também existem outros gases que também nós inalamos, como por exemplo o gás carbônico. Então esses alvéolos pulmonares, eles fazem esse processo chamado de hematose. Nós aproveitamos o oxigênio e eliminamos então esse gás carbônico. Isso tudo ocorre a nível de célula. E como se dá então a ventilação? A ventilação é um processo do qual o ar se movimenta para dentro e para fora dos pulmões. Isso se dá através da contração dos músculos e a diferença de pressão entre eles. O ar ele vai se deslocar das altas pressões para as baixas pressões. Como é que isso acontece? O ar entra e sai dos pulmões, principalmente por causa da contração e do relaxamento do diafragma, que é o músculo que eu falei ainda agora para vocês. Músculo que separa a caixa torácica das cavidades abdominal, exclusivo dos mamíferos e dos músculos intercostais. Então nós temos o diafragma
que ele é exclusivo dos mamíferos, ele vai fazer esse papel de elevar a caixa torácica para poder fazer com que esse ar ele consiga entrar. Então, nós temos dois movimentos respiratórios. Nós temos a inspiração, observando a figura, nós vemos que a criança ela está fazendo o quê? Colocando o ar para dentro. Quando ela puxa esse ar para dentro, ocorre a elevação da caixa torácica. Então, o que acontece? Esse diafragma ele tem a chamada entrada de ar, ele vai se inflar. Quando nós temos o movimento contrário, que é o movimento de expiração, o diafragma ele vai relaxar. Então, quando nós colocamos o ar para fora, o diafragma relaxa e a nossa caixa torácica ela diminui. Esse movimento e o dos músculos intercostais externos aumenta o volume da caixa torácica, o que torna a pressão do interior dessa cavidade menor do que a do ar atmosférico. Essa diferença de pressão faz com que o ar penetre diretamente nos pulmões. Por que devemos inspirar pelo nariz? Existe uma importância muito grande de inspirar pelo nariz, principalmente para a questão do ar filtrado. O ar ele é aquecido e o ar ele tem que ser umedecido. Então existe aí essa grande importância de sempre inspirar pelo nariz, para poder reter algumas bactérias e também o ar poder chegar mais puro aos nossos pulmões. Vamos agora para o exercício. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local encontramos pelos e mucos que, letra A, atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. B, atuam resfriando e umedecendo o ar. C, atuam auxiliando no processo de hematose. Letra D, atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra a entrada de micro-organismos. E aí, qual você marcaria? Então, a resposta correta aí nesse caso é letra A. Atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos. Então, existe uma importância muito grande de se expirar somente pelas narinas, né, ou cavidade nasal, que é justamente para poder limpar esse ar, tirando então poeiras e agentes patogênicos. Questão 2. Qual a constituição do sistema respiratório humano? Ele é formado principalmente pelos pulmões e pelos órgãos, cavidades nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios, responsáveis por fazer transporte de oxigênio até as células. No interior dos pulmões acontece a chamada troca gasosa, que ocorre essa troca entre dióxido de carbono pelo oxigênio, denominada hematose pulmonar. Então, a nossa aula do sistema respiratório chegou ao fim. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.